em direção ao pecador. A cruz de Cristo é Deus correndo em direção ao pecador. É isso que está acontecendo aqui, amados. Pode ser que nessa noite também existam pessoas aqui neste lugar, afastadas da fé, afastadas da família, afastadas emocionalmente dentro da própria casa. Mas hoje Deus também chama filhos de volta. E o maior milagre que as famílias precisam não é de dinheiro, não é na parte financeira, é a reconciliação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A graça não apenas perdoa o filho que volta, ela também restaura o lugar dele na casa. E é por isso que eu quero convidar você, para nós lermos os últimos versículos, do 25 ao 32 dessa parábola, para caminharmos aqui para a última parte dessa mensagem. O texto diz: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu músicas e danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. A graça de Cristo se manifesta reescrevendo cartas familiares, quando aprendemos a celebrar a restauração e não viver de rejeição. Toda história restaurada enfrentará o desafio de reaprender a amar depois da dor. Copiou isso aqui? Toda história restaurada, ela vai passar pelo desafio de aprender a amar após a dor. E pode ser que eu estou falando aqui para pessoas que são casadas e que passaram pela dor da traição. Pessoas em que os filhos estão tendo dificuldades de relacionamento, traíram uns aos outros. Entenda que toda história restaurada enfrentará o desafio de reaprender a amar depois da dor. É o que acontece aqui. Nós vemos aqui agora, o filho volta, o pai faz aquela festa, coloca anel no dedo, coloca roupa, manda matar o bezerro, a festa está acontecendo. E agora, chega o irmão mais velho, E ele chega agora, cansado do trabalho talvez, e chega e começa a observar uma bagunça. Talvez se fosse o dia de hoje, ali, aquele som ligado, já começa a ver aquela fumaça lá do holocausto acontecendo, da churrasqueira ligada e tal, aquele cheirinho daquele carvão abençoado, aquele que você sente no domingo do seu vizinho lá, que chega lá nas suas narinas e tal, e ele está chegando. Olha que negócio é esse? Não é meu aniversário, não é aniversário do meu pai, não é dia de colheita, nós não terminamos a colheita agora e tal, então o que está acontecendo? E aí ele chama um dos servos: camarada, o que está acontecendo? Eu estou vendo que está tendo festa aí, eu não estou entendendo nada, não fui avisado, não me convidaram, o que está acontecendo? Rapaz, você não tem noção do que aconteceu. Se eu te contar, para você nem acreditar. Então me conta então para eu acreditar. Olha, é o seguinte, não tem aquele seu irmão que há tanto tempo foi embora? Sim, o que tem? O que tem aquele miserável? Pois então, rapaz, ele voltou. O quê? Ele voltou. Aquele infeliz voltou? Voltou. E você não sabe da maior. Seu pai vestiu uma roupa bonita nele, colocou um anel dele. Rapaz, não tem aquele novilho que nós estávamos lá ontem, lá no curral, levamos milho para ele comer lá? Não tem? Então, rapaz, seu pai mandou matar ele, rapaz. Matou ele e está lá festejando. Está lá. Não tem aquele suco de uva bacana que nós estávamos lá pisando lá semana passada? Bacana, suamos para poder fazer. Então está ali, o melhor vinho já está lá na mesa. Ah, irmãos, agora aquele filho fica na situação, o coração dele aqui toma por uma indignação tremenda.
em que o versículo agora vai trazer para nós algo em que nós precisamos aprender nessa noite. Na casa do filho pródigo, a rejeição alheia veio de dentro da sua própria casa. O filho perdido volta para casa, porém, a rejeição vai estar lá. E nós precisamos tirar uma lição nisso, porque a sua nova postura, advindo de recomeçar, irá causar reações das mais diversas e inesperadas pessoas que estão à sua volta. Então eu quero aqui preparar 2 corações, 2 vidas e 2 situações. Primeira, a sua que está sendo restaurada. Você precisa se preparar para a rejeição alheia. E na maior parte das vezes, ela vai vir de dentro da sua própria casa. Você precisa estar preparado para isso. Você não pode achar que você vai restaurar e você vai viver tudo tranquilo, tudo certinho. Talvez não vai ser na sua casa, mas vai ser a sociedade que vai te julgar, levantando dúvidas. Será que mudou mesmo? Será que não está querendo enganar? Será que não está querendo ser um oportunista? Você precisa se preparar para isso. E segundo, nós vamos observar aqui agora o filho pródigo ser rejeitado pelo próprio irmão mais velho. E as rejeições que o filho sofrerá pode se dar de tantas formas. E agora a atitude do filho mais velho representa dureza, ressentimento, religiosidade sem graça. Ele está dentro da casa, mas o seu coração está longe do pai. O versículo 28 diz para nós o seguinte: ele se indignou e não quis entrar. Eu não entro aí nem que me mate. Não vou entrar nessa casa. Não tem condições de eu entrar nessa casa. Ele levou metade dos bens. Nós poderíamos estar muito bem aqui produzindo muito mais, nós poderíamos estar muito melhor financeiramente, nós poderíamos ter uma área muito maior de plantação, nós poderíamos ter uma área muito maior para criar o nosso rebanho. Ele levou, não tem agora mais. E agora esse infeliz volta e agora está tendo essa festa. Eu não vivo mais no mesmo espaço que ele. Não tem condições, não tem espaço para nós dois. Quantas famílias que vivem assim, irmãos? Quantas famílias que estão nessa situação, nessa mesma situação aqui? E agora o versículo 28 diz: então o pai saiu e insistiu com ele. Esse texto é forte, sabe por quê? Porque da mesma maneira que o pai insiste em buscar o filho que está longe, o texto mostra que o pai também insiste em restaurar o filho que está dentro da própria casa. O pai não ama apenas o filho que está fora, o pai também ama o filho que está dentro, mas quer que o filho que está dentro esteja literalmente dentro e não fora da própria casa. Quantos filhos que às vezes foram criados dentro dessa própria igreja, criado aqui, trazido desde pequenininho, e às vezes há um questionamento: mas está aqui, mas está tão distante, não está presente. O pai ama não apenas aquele que sai, mas o pai ama aquele que está aqui, mas continua fora, continua longe. Quantos pais que falam: pastor, tem tantos anos, meu filho ainda não se decidiu, não se batizou, desde o ventre, eu estive aqui com ele, consagrando ele aqui, orando por ele quando ele era pequenininho, mas pastor, irmãos, continue buscando ao Senhor, continue clamando ao Senhor, porque Deus, Ele continua reescrevendo histórias pela sua graça. Aquele pai, ele sai agora, ele vai insistir, o texto diz, então o pai saiu e insistiu com ele. Agora o pai não vai insistir mais com o filho que havia se perdido, estava distante, porque o filho agora havia voltado, estava dentro de casa já restaurado. Agora o pai vai insistir com o filho que estava dentro da sua casa, mas estava distante do verdadeiro amor do pai. Observe, aquele filho estava dentro da casa, vivendo com ele, partilhando com ele, mas estava distante do verdadeiro amor do pai. Isso mostra que o evangelho não restaura apenas quem caiu longe, mas quem também endureceu perto. Interessante, há uma história, e ela é um fato verdadeiro, de Abraham Lincoln, um grande presidente dos Estados Unidos. Essa história conta que uma vez Lincoln ele foi entrevistado, e ele foi perguntado pelo entrevistador o que ele iria fazer quando os rebeldes do Sul, naquela guerra que teve nos Estados Unidos, da guerra dos separatistas ali, o que ele ia fazer quando os rebeldes do Sul fossem derrotados e voltassem a unir-se aos Estados Unidos. E o entrevistador, quando faz aquela pergunta, ele esperava ali uma resposta vingativa de Abraham Lincoln. Não, deixa eles com a gente, espera eles voltar que eles vão ver, deixa só a gente vencer a guerra e unir novamente.
Porém, para a surpresa dele, a resposta de Abraham Lincoln foi a seguinte: eu os tratarei como se nunca tivessem sido rebeldes. Essa é a atitude de Deus para conosco. Deus nos trata, quando nós voltamos para Ele, depois de termos rebelado contra Ele, como nós se nunca tivéssemos sido rebeldes. Porque Miqueias capítulo 7 vai dizer para nós que Deus, Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar e dele não se lembra mais. Na atitude de Jesus sempre encontraremos o mesmo mestre, confrontando pecadores arrependidos e religiosos sem misericórdia. Isso nos mostra que a graça recebe o pródigo, é a mesma graça que confronta também o orgulho do irmão mais velho. Isso se dá porque na cruz pecadores encontram perdão e religiosos são convidados ao arrependimento. Amados, há famílias que até permitem o retorno, porém não devolvem o pertencimento. Existem famílias que até recebem de volta, mas continuam punindo emocionalmente. Há famílias que toleram, mas não abraçam. Todavia, nessa noite, Cristo nos mostra que famílias saudáveis não vivem apenas da memória da queda, mas celebram a restauração feita em Cristo Jesus. A graça de Deus não apenas traz filhos de volta, mas ela ensina a amar inteiramente e plenamente dentro de casa. Cartas reescritas pela graça. 2 Coríntios 3 diz: vocês são cartas de Cristo. E a pergunta, fechando essa palavra nessa noite, que precisa ficar no nosso coração é: o que as nossas famílias têm comunicado ao mundo? O que as nossas famílias têm comunicado ao mundo? Talvez algumas histórias que estão aqui me ouvindo nessa noite, algumas páginas estejam rasgadas, manchadas, marcadas pela dor, culpa, rejeição, afastamento. Mas nessa noite Deus nos mostra pelo seu Evangelho, nos lembra que Cristo Ele continua escrevendo história. Ele é especialista em restaurar filhos, como Ele fez com o filho pródigo, curar casas, como Ele curou a casa que ali estava, reconciliar corações, convertendo o coração de pais aos filhos e filhos aos pais, e transformar histórias quebradas em testemunho da graça. A história do filho pródigo é uma história de carta reescrita pela graça. Uma família que foi e teve a sua história reescrita pela graça. E nós, tantos séculos depois hoje, estamos aqui, lendo essa história que foi reescrita pela graça do amor de Jesus. O que a história da sua família tem contado ou vai contar para as próximas gerações daquilo que Cristo reescreveu pela graça dele? Nenhuma família está condenada ao fracasso, quando Cristo ainda tem liberdade para escrever uma nova história. Talvez tenham famílias aqui nessa noite que estão com páginas difíceis, mas em Cristo, o último capítulo ainda não foi escrito, porque a graça de Deus é especialista em transformar páginas de dor em testemunho de redenção, para a glória do nome dEle. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por sua vida, e eu quero que você coloque diante do Senhor a sua vida, a sua história, a sua família. Eu quero que você coloque diante do Senhor agora aí, aquilo que você carece, que seja reescrito pela graça de Jesus. Talvez você pai, você mãe, tenha o seu filho que está longe, distante, saiu, foi viver a vida dissolutamente, recebeu princípios, recebeu orientações, mas mesmo assim ele foi distante. Deus nessa noite é capaz de ir pelo seu Santo Espírito onde ele está, tocá-lo e convencê-lo de voltar para a presença. Talvez pai, você também tem filho, que está dentro de casa, só que esse filho, ele está distante, está precisando visualizar o verdadeiro amor. Talvez ele está até aqui mesmo, presente nos cultos, mas ainda longe da graça e do amor de Jesus. É noite que o Senhor quer também restaurar, reescrever essa história, mas principalmente, Deus quer que você não desista da sua família, não desista de crer na graça transformadora e restauradora que Cristo é capaz de fazer, pelo poder que Deus assim
dá através do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, quando nessa noite o Senhor nos permite ouvir essa palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos mostra o Teu amor tão maravilhoso, derramado ali na cruz do Calvário através de Jesus. Obrigado pela graça de Cristo, que, ó Deus, continua reescrevendo, ó Deus, cartas das nossas famílias. Nessa noite, Pai, nós vimos aqui uma família que estava, ó Deus, com grande crise, uma família que estava separada pelo pecado, uma família que foi, ó Deus, pelo amor do Senhor, reescrita a história dela pela graça sobrenatural do Senhor. E, ó Deus, pode ser, ó Deus, que muitos dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, ao ouvir essa palavra, também se identificam com essa família do filho pródigo, onde filhos talvez podem estar distantes da presença do Senhor, onde, ó Deus, talvez pais estão com o coração triste, chorando, porque, ó Deus, nesse momento não sabem nem mesmo onde os filhos se encontram. Ó Deus, em nome de Jesus, o poder do Senhor é capaz de alcançar onde Ele está. Vai de encontro, ó Deus, a esses filhos, que eles possam, assim como o filho pródigo, cair em si mesmo, e, ó Deus, voltar, não apenas para o braço do seu pai biológico, ó Deus, mas voltar para o braço do Senhor nessa noite, Pai, porque assim, ó Deus, fazendo, tudo demais será acrescentado, ó Deus. Mas eu quero pedir também, que ao retornar esse filho, que ao houver a restauração e a redenção em Cristo Jesus, pela graça do Senhor, que escreve e reescreve novas histórias, ó Pai, possa haver acolhimento, possa haver amor, possa haver respeito, possa haver, ó Deus, a comunhão plena novamente, ó Deus, que não haja apenas o tolerar, mas que haja o amar pleno do Senhor, Pai, que possa haver, ó Deus, não um espaço para estar, mas que possa haver um espaço para pertencer. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, reescreva novas histórias nessa noite, reescreva novas cartas nessa noite, Pai, e ao restaurar essas vidas, essas famílias e essa história serem reescritas, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que possam servir de testemunho para outras famílias, Pai, para que elas possam também viver a plena restauração da graça do Senhor. É o que nós clamamos a Ti, ó Deus, e rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias damos ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa reescrever histórias nessa noite, histórias de família, para que o nome dEle possa ser glorificado e exaltado para a glória do Senhor. Agradeço a igreja, a confiança, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus, e eu espero e aguardo os irmãos, do dia 15 a 21, lá no Apibilá, na Semana Batista, em nome de Jesus. Amém. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas,
seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar pelo mar, e foi ali do alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar, lutar, lutar. Levou-me até as montanhas, Me fez voar pelo mar. foi ali do alto dos teus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar. eu aprendi. Sou forte pra Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção. Podemos sentir a presença do Senhor em cada momento desse culto. Pastor Weberton, por favor, só mais um instante. Vem aqui à frente. Vou deixar sua esposa ali por enquanto, porque ela está com o bebê no colo, dormindo ainda. Mas nós queremos te agradecer e honrar a sua vida por um coração tão disponível para a obra do Senhor, em prol da obra, por estar aqui nessa noite. E a nossa oração pela sua vida e pela sua casa, sua família, é que o lar de vocês transborde da presença do Senhor. Que sejam como cartas vivas, que transborde da presença do Senhor, aonde estiverem, aonde colocarem os pés. Que seus filhos amem ao Senhor acima de todas as coisas e nunca se desviem dos caminhos dele. Nós cremos que a sua família é muito especial e que o Senhor continue guiando e fortalecendo vocês na obra. Obrigada por esse momento, uma singela lembrança do Ministério com Famílias para vocês, para você ter um momento com a sua família e as cartas mais preciosas que o Senhor nos deixou como guia de instrução em tudo que vocês vierem a fazer, que Ele continue sendo o guia de instrução de vocês, a palavra de Deus. Obrigada por esse momento. Pastor Weberton, leve para a PIB lá um forte abraço, tá, da nossa igreja aqui Batista em Barcelona, para os amados irmãos de lá, tá bom? Deus abençoe e até breve, tá? Amém. Irmãos, encerrando, temos louvor final, tá, com Yuri, daqui a pouquinho. Próximo domingo,
encerramento no mês da família, dia 31 de maio, último domingo. Teremos pela manhã e à noite conosco o pastor Carlos Reutemann. Eu acho que muitos lembram dele aqui, cruzeirense, amigo do pastor Everton e gente finíssima, e aí também tornou-se um amigo nosso também, tá? Então, Deus abençoe, boa semana a todos. Traga visitante no próximo domingo, traga a sua família no dia 31 de maio para o encerramento do mês da família. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos? As palmas, vamos! Com alegria, vamos terminar esse domingo com alegria. Deus abençoe você e sua casa. Me chama de volta que eu volto, tá, queridos? Eu quero ver agora a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Mais uma vez, eu quero ver a sua glória inundando essa igreja. Vou levantar as mãos, yeah! Vou louvando o seu nome, porque sinto. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Mais uma vez, igreja linda, vai! Eu vejo a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer nesse. Levanta sua voz, vai! Eu quero ver agora a sua glória inundando essa igreja. Vou levantar as mãos, vou porque sinto. Eu quero ver agora a sua glória. Vou levantar, vou louvando o teu nome, porque sinto. Isso, querido, não para não. A palavra do Senhor diz que onde o Senhor está, ali há abundância de alegria. Então capricha aí o mais bonito que você puder, vai! Eu vejo a glória, a sua mão, seu poder. Os céus abertos, hoje eu vou. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor. A sua mão, seu poder sobre nós. Os céus abertos, hoje eu vou. O amor descer nele. Levanta, vai! Eu quero ver agora a sua glória inundando cada vida cai na igreja. Vou levantar as mãos, vou louvando o seu nome. Vou ver agora a sua glória. Vou levantar, vou louvar. Isso, querido, com as suas palmas, vai. A Bíblia diz que é onde o Senhor está, a abundância de alegria, mas que a gente tem de tudo para a gente louvar o Senhor Jesus. Amém? Vem, feijão. Vai, Felipe, deixa José, vai, filho. Isso, tudo que tem fora, vai. Eu quero ver agora a sua glória
levantar, vou louvar. A última vez, o mais bonito que você puder, vai. Eu quero ver agora a sua glória. Yeah. Vou levantar as mãos, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque se o Senhor me tocar, yeah! Aleluia! Deus abençoe! Uma semana linda para vocês!